cansado já, fica de pé. Está certo. Glorifico a Deus pela sua vida, porque você está dentro da presença de Deus. Glorifico mesmo pela sua vida. Glorifico porque você é uma porcentagem de um índice que não aconteceu. Talvez pequena, mas o índice de que você está aí no mundo das drogas, do crime ou da prostituição. Queridos, quando eu vim para o Senhor Jesus, hoje você me vê louvando e adorando o nome santo do Senhor, e muitas vezes pregando em alguns lugares, eu tive uma vida muito conturbada, desde a minha infância. Aos 13 anos de idade, eu me envolvi no mundo do crime e da droga. Dos meus 7 anos aos 8, essa é uma parte da minha história que é muito íntima minha, eu não conto para ninguém. A única pessoa que sabe até hoje é o tio Rogério, que é o meu líder. Mas dos meus 7 anos aos meus 8, eu fui abusado sexualmente por uma pessoa que deveria cuidar da minha família, por uma pessoa que deveria trazer segurança para minha casa. E minha mãe saía para o trabalho e ele se aproveitava e abusava. Muitas das vezes minha mãe chegava do trabalho e era espancada por ele. Aos 13 anos de idade, eu me envolvi no mundo do crime e da droga. Aos 13 anos de idade, eu comecei a usar o crack, que é o pior estágio de uma pessoa que usa crack. Vocês conhecem, vocês sabem, vocês veem isso todo dia. E o tempo foi se passando e eu fui trazendo muitos prejuízos para minha casa. Eu fui trazendo decepções, eu fui trazendo tristeza para minha mãe, que sempre me ensinou o caminho certo. Só que aos 13 anos de idade, eu já era dono das minhas decisões. Eu decidia. Com 13 anos de idade, eu já era um dos gerentes de tráfico de drogas na minha cidade, Maringá, no Paraná. Com 16 anos de idade, a minha mãe me expulsou de casa. E a partir desse momento eu comecei a morar na rua. É duro, querido, você chegar a um ponto em que a sua mãe olha para você e diz assim para você: olha, eu quero que você pegue as suas coisas e vá embora daqui. Eu não te quero você na minha casa. Porque a partir de hoje você não tem mais mãe. E a partir de hoje você não é mais meu filho. Com 16 anos de idade eu comecei a morar na rua. Dormia num lugar, dormia em outro. Essa época de frio é a época mais de dificuldade que uma pessoa pode encontrar quando se mora na rua. As leis da rua, ela é diferente das leis de casa. E muitas das vezes nós reclamamos porque às vezes as leis de casa é um pouquinho rígida e dura. É porque você ainda não experimentou o que é a lei da rua. Você não sabe o que é passar pela lei da rua. Na época em que eu morava na rua, eu roubava para usar droga, para sustentar o meu vício, que era mais forte que eu. E na época em que eu estava morando na rua, apareceu um grupo de jovens, de outros jovens, chamado skinheads. Quem já ouviu falar dos skinheads aqui? Era um grupo de jovens que se reunia para matar negro,
para matar homossexual e moradores de rua. Certa noite eu estava lá e deitado na minha caminha feita de papelão, com a cobertura feita de papelão, e um grupo de jovens dos skinheads apareceu e atirou fogo num colega meu de rua, a 10 metros de mim. O corpo dele ficou em chamas. Passando uma semana naquele mesmo lugar, naquele mesmo local, outro jovem foi morto da mesma forma. Espancaram ele e atiraram fogo. E eu precisava de um lugar para me refugiar. Eu precisava de um lugar para me esconder, aonde eu iria me sentir seguro. E o lugar que eu achei para me morar a partir daquele momento foi o fundo de um cemitério. Ali eu passei 3 anos da minha vida, no fundo de um cemitério, esquecido, abandonado por família, sem perspectiva, sem sonhos. Ali eu fazia minhas necessidades, ali eu usava droga, ali é onde eu almoçava, ali é onde eu jantava, quando eu conseguia alguma coisa para comer, porque a maioria das vezes eu encontrava uma coisa do lixo para comer. Você abrir uma sacola cheia de comida estragada e você tem que comer. Aconteceu comigo. Foi comigo que aconteceu. Hoje eu não reclamo porque eu tenho arroz e feijão na minha casa, porque eu aprendi a dar valor nas coisas. Foi na rua, não foi dentro da igreja. É porque eu tive que passar uma experiência. Certo dia eu cheguei num restaurante chique, de família portuguesa, e eu estava já há 2 semanas sem comer nada, só na droga. Eu pesava 52 quilos. 52 quilos. E eu cheguei nesse restaurante badalado. E eu cheguei ali com um rapaz que trabalhava ali. Falei assim: senhor, você tem como me arrumar um prato de comida? Porque tem 2 semanas que eu não como nada. Eu moro na rua. Expliquei minha situação para ele. Ele falou assim: sim, eu vou te arrumar um prato de comida, vai lá no fundo. E eu fui, todo feliz. Pô, agora eu vou comer um pouco, vou saciar um pouco a minha fome. E demorou uns 10, 15 minutos, ele veio com uma marmita de comida cheia. Ele falou assim: você quer comer? Eu disse: pô, eu estou morrendo de fome. Ele abriu a marmita de comida e cuspiu dentro. E falou para mim assim: agora você pode comer. Teve um dia, querido, que eu tinha usado droga a noite toda. E eu passei na frente da casa de um pastor, chamado pastor Alexandre, que hoje é o meu pai na fé. E eu passei na frente da casa dele e era de manhã. Era umas 8 horas da manhã. E ele me viu passando na janela da sala dele. Ele estava tomando café da manhã com a sua família. E quando ele me viu, ele já sabia a minha história, ele já conhecia um pouco a minha família, ele já tinha evangelizado a minha família. E ele veio atrás de mim, ele me chamou. E falou para mim assim: Olavo, para onde você vai? Eu quero conversar um pouquinho com você. Eu falei para ele assim: pastor, do estado que eu estou aqui, tudo que o senhor me falar vai ser em vão, porque eu não vou aceitar. E ele falou para mim assim: espera um pouquinho aí. E ele
entrou na casa dele, ele pegou um terno e uma Bíblia. Ele saiu da casa dele e ele começou a me seguir. E aonde eu ia, ele ia atrás. E aonde eu estava, ele estava atrás. E a pregação dele era a mesma. Ele falava para mim assim: Olavo, o Senhor, Ele quer mudar a sua vida. O Senhor, Ele quer mudar a sua história. Ele quer fazer de você um pregador da palavra. Isso que a gente ouve sempre. Eu entrava no bar, ele estava junto, pregando as mesmas palavras. Eu ia na boca de tráfico pegar droga e ele pregava as mesmas palavras. Ele saiu 8 horas da manhã da casa dele. E quando eu entrei para o cemitério, era 10 horas da noite. E ele estava lá comigo. Esse pastor, ele não foi almoçar, esse pastor, ele não foi tomar café da tarde, simplesmente ele deixou a família dele e começou a me seguir. Ele parecia minha sogra. Até que chegou um ponto em que eu peguei um cachimbo e comecei a fumar droga na frente dele. E ele com a Bíblia aberta, ele fechou a Bíblia e sentou em algum daqueles túmulos que estava ali. Ele começou a olhar para mim. E quando ele foi embora, 10 horas da noite, ele virou para mim e falou assim: Olavo, talvez as palavras que eu preguei para você não tenham surtido efeito nenhum, mas eu sei que o Senhor Jesus essa noite vai vir te visitar. E ele foi embora. Ele abriu o portão do cemitério e foi embora. E eu continuei na minha vida. Quando foi umas 2 horas da manhã, mais ou menos, eu estava tão atordoado de droga, tão atordoado. Parece que eu já tinha saído de mim. De repente, nesse mesmo horário, me apareceu uma luz muito forte, que me cegou completamente a visão, e eu pensava que eu estava tendo alguma convulsão, ou eu estava tendo alguma coisa por causa do efeito da droga. Só que essa luz, ela vinha juntamente com uma voz, que falava diretamente ao meu coração. E essa voz dizia o seguinte para mim: Olavo, eu quero mudar, Olavo, a tua história. Glória a Deus, aleluia. Olavo, eu quero mudar a sua vida. Apenas deixe que eu entre no teu coração e te transforme. Essa voz dizia para mim assim: Olavo, eu quero ser o pai que você não teve. Eu quero dar aquele abraço que você não recebeu. Eu quero ser o alimento para você que tantos anos você sentiu falta. Eu quero ser aquele cobertor que vai te esquentar nos dias frios. E essa voz, a última palavra que essa voz me disse foi a seguinte: olha, se os anjos do céu não te ajudarem, eu envio os anjos da terra para te ajudar. Aleluia! Imediatamente me apareceu a imagem do pastor Alexandre na minha frente. E quando foi 7 horas da manhã, eu fui lá na casa dele. E ele estava dormindo ali. E eu chamava ele com voz de estrondo: Pastor Alexandre, Pastor Alexandre. E nada dele responder. De repente ele saiu, olhou para um lado, olhou para o outro e viu que eu estava debruçado na calçada, na porta da casa dele. E ele me chamou, me levou para dentro da sua casa,
mais de 3 meses sem tomar um banho, sem cortar o cabelo. E ele falou para mim assim: o que aconteceu? E daí eu falei tudo o que tinha acontecido naquela madrugada. E ele vira para mim e fala assim: Olavo, com os olhos de lágrimas ele estava. E ele virou para mim assim: Olavo, nesse exato momento, nessa mesma hora, eu te coloquei a orar pela tua vida, a interceder por você, a buscar por você. Dias depois, eu fui para uma casa de recuperação em Guatemi, chamada Vida Nova. Olha como é que é o destino. Eu saí da casa de recuperação, que chamava Vida Nova, e eu vim para uma igreja chamada Vida Nova. Glória a Deus. Lá eu passei 9 meses da minha vida. Lá é onde eu aprendi o que é amar a Deus. Lá eu aprendi o que é ter compromisso com a palavra. Lá eu aprendi a dar valor às mínimas coisas. E de lá eu fui para Chocum, chamado Jovens com uma Missão, aonde eu fiquei 2 anos e meio da minha vida me dedicando a missões. Viajei para muitos lugares e conheci muitas pessoas, tanto aqui no Brasil como fora. Ajudei muitos jovens e preguei para muitos jovens. Só que existia uma peça, querido, que não estava se encaixando nessa história toda. E o Espírito Santo de Deus me fez lembrar naquele momento em que eu estava em missões, de que existia uma pessoa que tinha me dado a luz, e que ainda existia um perdão que não tinha sido dado, e que ainda existia um abraço que não tinha sido dado. Aleluia, aleluia, Senhor. É santo, Senhor, obrigado. Glória a Deus. E certo dia o pastor Alexandre me chamou para pregar no ministério dele. E eu sempre tinha colocado no coração de que eu precisava encontrar minha mãe para pelo menos dar um abraço nela, para pelo menos agradecer por tudo que ela fez. E que eu queria repor todo o tempo que eu perdi. E que eu queria fazer aquilo que eu não fiz. E quando ele me chamou para pregar na igreja dele, no ministério dele, sobre missões, a igreja estava assim, ó, cheia. Só que no dia que eu fui pregar lá, eu não sabia que a minha mãe estaria presente no culto. E ela não sabia que eu ia pregar aquele dia. Eu olhei para toda a igreja, uma igreja enorme da Batista. E quando eu olhei a última cadeira, a minha mãe estava de cabeça baixa e eu reconheci ela. E no meu coração se encheu de uma alegria, mas no mesmo tempo de tristeza, porque faltava uma coisa que há muitos anos não tinha acontecido, que era um abraço, que era eu chegar para ela e ela chegar para mim e falar assim: filho, eu te amo. Eu falei assim: mãe, eu também te amo. E de repente eu parei a pregação, a ministração, e eu falei para o Senhor: Senhor,
Que o Senhor venha tocar no coração da minha mãe, que ela venha me perdoar aqui nessa noite. Que ela venha me perdoar. Pelas noites em claro que ela passou por minha causa. Pelas noites de angústia que ela passou por mim. E quando eu terminei a ministração, e tinha as pessoas na frente do altar, e se ajoelhando e chorando, quando eu estava descendo a escadaria do altar, a minha mãe, ela veio de encontro comigo. E ela me pega pelo pescoço e me abraça. E ela diz para mim assim: filho, perdoa sua mãe, porque nos momentos mais difíceis da sua vida, eu virei as costas para você. E o Senhor, Ele tinha me feito uma promessa, quando eu estava na casa de recuperação, de que, através de mim, a minha família se rendeu aos pés do Senhor. Aleluia! Dia 1º de outubro, agora, faz 10 anos que o Senhor me tirou do mundo das drogas. Glória a Deus! Maravilhoso Deus! Glória a Deus! 10 anos de muita dificuldade. 10 anos que eu experimentei o que é a presença de Deus. 10 anos de muito sofrimento. Mas o Senhor, Ele sempre me sustentava. Hoje, eu saio daqui, o Elias está ali na calçada. Ele está aqui, ó. Se você sair lá agora, você vai ver ele enrolado em uma coberta. Eu fui lá. Hoje eu chamei ele para vir para a igreja. Ele falou que estava um pouquinho indisposto e não ia vir. E eu falei para ele o seguinte: a mesma coisa que eu fiz por você hoje, amanhã eu vou estar aqui, eu vou te chamar para vir. Elias, eu não vou desistir de você. Porque teve alguém que não desistiu de mim. Aleluia! Que Deus venha te abençoar, Deus. Aleluia! Que você não venha trocar essa presença tão maravilhosa que está dentro de você por nada. Que a tua casa venha ser uma bênção. Que os teus filhos venham ser uma bênção. Que a tua família venha ser um canal de bênção para os outros. Que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.